Olá pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem, saudáveis. Vamos lá para mais uma live. Essa live de hoje é uma live fora dos dias que nós estamos acostumados a fazer a live, porque hoje nós vamos, num dia diferente, numa quinta-feira, contar algumas experiências interessantes, algumas coisas que a gente está vivenciando nos nossos consultórios. E hoje nós temos a participação da Marli, né? E vai ser bem legal ouvir. Eu gosto muito de fazer as lives com a Marli, até para que todos nós tenhamos a oportunidade também de ouvi-la, de ver o que está acontecendo, né, dentro do consultório. A gente bate um papo, aproveita para falar um pouquinho sobre os nossos protocolos, né, o que tem sido feito. Eu acho que vai ser bem legal, bem interessante. Vamos acompanhar. Eu já vou convidá-la aqui. Ela já está aqui, já sinalizou. Olá, pessoal. Vamos começar nossa live, só um pouquinho. Boa noite. Oi, Ana, tudo bem? Boa noite. Vamos lá, deixa eu convidar a Marli para a gente conversar um pouquinho sobre o nosso tema é ozonioterapia e outras terapias, né? Inclusive eu vou contar uma experiência, o que a gente tem observado, por exemplo, por que insuflação auricular às vezes tem respondido tão bem na criança em comparação ao adulto, né? E uma coisa que me chamou a atenção, e eu fui pesquisar, fui procurar entender esse processo, e eu descobri, né, estudando, existe uma explicação anatômica para isso, e a gente vai bater um papo aqui para falar sobre isso. Deixa eu convidar a Marli aqui para ela entrar. Só um pouquinho que ela já vai entrar aí com a gente. Oi, Boa noite, Marli. Tudo bem, Marli? tudo jóia. E aí, ainda está no consultório ou já conseguiu chegar em casa? Nada, eu já estou em casa. Hoje eu porque amanhã eu estou viajando para Belém, né? Vou ministrar o curso lá e aí hoje eu saio mais Aonde? cedo. Belém, Belém. Eita, vai longe, hein, Marli? nossa, bota longe disso. Bom, Marli, olha só, a gente conversou, né, de fazer essa live hoje, e para a gente conversar aqui e contar um pouquinho das nossas experiências do consultório, né? Eu tenho feito 2 lives durante as semanas, Marli. Não sei se você tem acompanhado, nas terças-feiras, inclusive logo depois, ou bem assim no finalzinho da mentoria, né, que acontece com você, às 21h30, acho que você está indo até mais tarde um pouquinho, né? A mentoria ela vai até as 10. Vai até às 10. Então, eu estou começando uns 30 minutinhos antes de finalizar lá a mentoria, onde eu também dou aula aí, participo com você. Nas terças-feiras a gente conta experiências, né, do consultório e tira dúvida das pessoas. E é impressionante, viu, Marli? A quantidade de dúvidas. As pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre ozonioterapia e pessoas que já até estão trabalhando com ozonioterapia. Então, a gente se vê assim quase que no dever, né, de estar sempre ali falando, comentando sobre, para a gente ir fortalecendo essa terapia que é tão importante, né? A gente sempre diz que ozônio, o problema não é o ozônio em si, sim as pessoas que terminam manipulando o ozônio. E nos sábados, a gente está fazendo 2 lives, olha que legal. Uma mais cedo, onde os pacientes estão dando seus depoimentos, sabe, Marli? Então, eles estão vindo e contando qual é a experiência deles com o ozônio, como eles descobriram o ozônio, e é muito legal, por quê? Porque a gente tem um feedback, sabe? Aquela história assim, como é que descobriu? Como é que chegou até a gente? Tá melhorando, não tá? Qual é a visão deles do ozônio?
E olha, tem cada história. Esse sábado mesmo, aquele rapaz que a gente conversou na live passada, de 17 anos, que a gente está, né? Ele vai fazer a live, ele e a mãe dele, vai dar o depoimento dele. Ele terminou a última quimio, a última rádio, agora, terça-feira. Ainda tem um segundo plano aí de terapias para ser feito. Mas a gente usou, Marli, todos os protocolos que você possa imaginar dentro desse processo do tratamento para câncer com esse rapaz. E graças a Deus deu muito certo, tá? Você acompanhou, eu te mandei alguns exames dele. E a gente até conversou um pouquinho sobre. Então tem essas coisas, né? E aí sábado ele vai falar, vai ser muito legal. Acho que vai ser uma oportunidade para as pessoas perguntarem. Depois, mais tarde um pouquinho, às 18 horas, a gente faz novamente uma outra live, às vezes com convidado, às vezes a gente vem falando um pouquinho sobre as experiências também. Mas hoje, olha só. Marli, eu queria que você contasse pra gente aí uns 2 ou 3 casos que tem chamado a atenção no consultório, no seu consultório, tá? E que você tem aplicado os protocolos e se tem dado certo, não tem, como tem sido a experiência. Compartilha com a gente aí, Marli, um pouquinho. Boa noite a todos, né? Antes de compartilhar alguns casos aqui com vocês, eu queria só falar um pouquinho daquilo que você falou no início, de muitos ozonioterapeutas ter procurado para tirar dúvidas, ou seja, para montar um protocolo. Enfim, uma coisa que está me preocupando com relação a isso é que muita gente que já tem muitos anos, né, na ozonioterapia, que já tem um certo, né, pessoas que já estão atuando todos os dias, de 4 anos, 5 anos, 6 anos, e tem chegado a mim com muitas dúvidas. E isso me causa uma certa preocupação em relação à ozonioterapia. Por quê? Porque uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos é a questão de estar se atualizando, a questão de sempre estar fazendo cursos. Eu falo, não é fazer curso comigo, vai fazer com profissionais sérios. A questão também de estudar, ler artigo, né? Porque às vezes a pessoa não lê artigo. Muitas das vezes eu vejo tantos artigos, quando eu vejo um artigo no grupo, a primeira coisa que eu faço, eu olho se é uma coisa realmente interessante, depois eu cato ele para mim, né? Então, estudar é para a vida toda, né? É para a vida toda. Bom, mas enfim, é um caso que foi assim muito marcante, assim que nós chegamos a finalizar, tem umas 2 semanas, foi uma paciente de fibromialgia, né? Essa paciente, ela foi um desafio, mas eu não pensei que ela ia ter uma resposta tão rápida no tratamento, né, de fibromialgia. E ela, uma paciente que já estava assim com várias, assim, tomando medicações controladas, né, acompanhamento psicológico, enfim, todas aquelas medicações que a gente sabe. Então, entramos com um protocolo, né, lá de fibromialgia, e, para minha surpresa, essa paciente, na segunda semana, ela parecia que ela não tinha fibromialgia. A resposta nela foi tão imediata que, por conta própria dela, na terceira semana, ela tirou a medicação. Olha só, que maravilha. Eu fiquei sabendo que ela tirou a medicação pela boca dela, né? Ela não, mas você não foi no seu médico, não conversou com o seu médico sobre? Nada, eu estava bem. Para que eu ia lá? Eu estou bem, as minhas dores melhoraram. Eu falei assim, olha, só que você sabe que o tratamento não acabou, né? Não, eu vou até o fim.
A hora que você disser acabou, eu acabei. Então, assim, tenho tido várias, assim, claro que cada organismo é um organismo, cada pessoa responde de uma forma, mas esse caso dessa paciente da fibromialgia me surpreendeu, porque geralmente uma paciente com fibromialgia, a gente trata ela com, ela seria um tratamento de 3 meses, 4 meses, né? Para que a gente tenha uma Marli, boa eficácia no tratamento, né? sim, olha só que coisa, né? A fibromialgia, ela é sempre assim, uma patologia meio complicadinha, por quê? Não existe exame, né, para a gente identificar. Então não existe um exame bioquímico, não existe. A gente vai pela clínica. Aí a gente sempre, todas as vezes que a gente faz live, a gente chama atenção para isso, né? Que a clínica, aquela anamnese, aquela avaliação que é feita ali, ela é soberana. Ela é muito importante nesse processo para se definir um protocolo. Porque muitas vezes, olha só, 2 casos que estão acontecendo aqui. Eu estou com uma menina de Recife e um rapaz de São Paulo, de Santo André, e a menina é da Grande Recife. Eles estão, olha o relato, Eds, estou sentindo baixa de energia, uma fraqueza crônica e nada passa. E aí a gente trabalhou a dieta, orientei que fizesse ozônio. O de Santo André tem inclusive uma colega nossa que está acompanhando lá, e ela tem a clínica, o consultório dela lá, e a gente, olha, eu sugiro que faça isso, ela é ozonioterapeuta, aí ela, não, beleza, Eds, aí tá lá fazendo todo o tratamento. E a menina de Recife tem medo, Marli. Ela falou assim, Eds, se eu estivesse em Brasília, eu faria com você. O problema é que aqui em Recife eu não confio. E aí a gente foi avaliar, olha que coisa, após a anamnese feita com ela, nós entendemos que ambos têm crise de ansiedade. Olha só que coisa, né? E que é uma coisa que não é incomum hoje nos consultórios. Como os pacientes chegam com essa crise e com esse... A crise de ansiedade, ela está intimamente relacionada com esse medo de morrer, o medo da doença, o medo da Covid, sabe? O medo de perder seus entes queridos. E aí eu estou chamando atenção para isso e puxando aí o gancho da fibromialgia que você contou, porque olha como nós, profissionais que vão trabalhar, cuidar da saúde, nós precisamos estar bem preparados, né, Marli? Está em constante estudo, lendo, pesquisando, se inteirando, porque se você pegar, por exemplo, uma paciente dessa e só iniciar com um protocolo comum de ozônio, não vai ter efeito. Não vai surtir o efeito esperado. Aí o que o paciente fala pra gente? Ele fala assim, isso não funciona. Eu atendi um paciente agora, ele chegou com epicondilite. Aí eu fiz uma infiltração com ozônio de epicôndio com ele. Falei, não é só uma, tem paciente que vai melhorando, analgesia na hora, mas é um tratamento para desinflamar, tá bom? Tá bom. No outro dia eu encontrei com ele e falou assim, olha, aquele negócio lá não deu muito certo não, que eu tô sentindo a dor mesmo. Eu falei, mas eu não falei pra você, o tratamento não é igual essa moça da fibromialgia. É um tratamento. E a gente tem que ter essa habilidade, né, de convencer, de falar, de explicar direitinho. Por isso é importante estudar. Por isso é importante, olha um passo a passo que eu dei, Marli. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas hoje, na minha visão, para a pessoa se declarar assim, olha, hoje eu estou preparado, um terapeuta preparado para lidar com qualquer patologia, e a gente nunca está preparado 100%, está sempre aprendendo. Ele faz um curso de ozonioterapia teórico básico, depois teórico básico prático, depois só prático, depois ele faz um avançado, depois ele participa de um simpósio, aí eu vou dizer assim, olha, esse rapaz, eu tenho coragem de dizer, pode ir nesse profissional que ele está devidamente preparado. Um curso teórico básico de um final de semana, ele não é suficiente, porque tem uma série de coisas, não é verdade, Marli? E é por isso que eu estou abrindo, né, a partir do dia 12, já vai estar em pleno vapor, já tem alunos, eu abri a residência na minha clínica. Olha aí que maravilha. Por causa disso, sabe? Eu vi a necessidade do terapeuta, do ozonioterapeuta,
uma das coisas que acontece muito, uma das coisas que acontece muito é a questão, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo. Eu não vou fazer isso porque eu não sei o quê. Eu não vou fazer isso porque o meu conselho não permite. Né? Então, a residência é para tirar essas dúvidas, o aluno colocar em prática aquilo que ele aprendeu, sabe? Eu senti essa necessidade de montar essa residência, sabe? Porque isso vai dar um boom, porque quando o aluno sair, ele sai, não, agora eu vou para a minha clínica e vou fazer com perícia. Eu vou saber disso. E o interessante é que nessa residência vai ter estudos de caso, artigo, sabe? Para que o aluno se especialize, porque é o que você falou. É um básico, depois é um prático, depois você tem que ir para um avançado, né? Você tem que ir para simpósio, porque senão, né, você fica naquilo que o professor te ensinou e é aquilo e pronto, você não cresce. Né? Não cresce. E olha que legal, né? A gente quando começa, não é só o aprender desses cursos, é você formar o seu network. É você conhecer outras pessoas, entrar nos grupos, ver o que as pessoas estão fazendo, tirar suas próprias conclusões, trabalhar os seus protocolos. Os protocolos estão muito bem estabelecidos aí. Você pegar a Declaração de Madrid, está lá, bem estabelecido. Porém, quantas vezes, né, Marli, a gente muda o protocolo para o protocolo italiano, para o russo, para o cubano, né? Porque são coisas... Esse negócio de protocolo, o protocolo, ele é ótimo, tá? Para nortear, para dar uma seguida, para você poder seguir um tratamento. Mas você não pode se basear nisso. Você tem que ter... quando o paciente... É aquilo que eu sempre falo. A anamnese, ela é soberana. Quando o paciente chega no seu consultório, primeiro, nem sempre eu vou fazer ozônio primeiro nele. Nem sempre. Então, é o aluno saber avaliar o paciente. Assim, vou poder fazer ozônio nesse paciente agora? Ou vou ter que entrar com outras técnicas para mim poder avaliar ele? Muitas das vezes você tem que entrar com outras técnicas. Né? Com certeza. Um hidrovitalis, metais pesados, é isso. Então, exatamente. O aluno, o profissional, ele precisa se habilitar, é aquilo que eu falo. Você não pode ser só ozonioterapeuta, você tem que abrir o seu leque. Tem que abrir. Tem que abrir o leque. Tem que abrir. Olha só que interessante. Eu e o rapaz que cuida das minhas redes sociais aqui, a gente estava fazendo um apanhado e vendo como é que é essa história da ozônio, como a ozonioterapia chama a atenção o termo só ozonioterapia, Marli. No nosso meio, no meio científico, no meio de outros profissionais. Por incrível que pareça, a palavra ozonioterapia sozinha, ela não chama tanto a atenção. E aí eu falei, mas poxa, como? A gente é apaixonado por ozônio, a gente trabalha com ozônio, mas aí eu fui procurar saber, mas por que não se é uma coisa que chama tanto a minha atenção, a atenção da Marli, a atenção de outros profissionais aí, e não de um outro grupo? Aí eu fui percebendo que esse outro grupo é um grupo que já até conhecem a terapia com ozônio. Conhecem. Porém, eles também já entenderam, Marli, que a ozonioterapia sozinho não é a panaceia que, assim, alguns profissionais, por falta de aprofundamento no tema, começam a divulgar e a propagar. E aí agora eles começaram a entender assim, não, peraí, antes de ozônio tem uma avaliação, que é uma avaliação do que a gente chama de terreno biológico. Olha a experiência que interessante. Chegou uma senhora para mim, esse final de semana, sábado agora, passado. Ela chegou lá e ela veio por indicação de uma colega fazer ozonioterapia. Chegando lá, ela falou assim, eu vim pelo fulano de tal, ele falou que é para te procurar porque eu estou com o corpo todo inflamado, é para fazer ozônio. Aí tá tudo certo. Porém, eu vou fazer aqui algumas perguntas e já conversar um pouquinho para eu entender, tá bom?
Quando eu falo isso, Marli, é aquela anamnese que é a entrevista, do jeitinho que a gente faz, que ela, assim como você, eu, a gente não tem assim uma anamnese engessada, porque isso vai variar muito de pessoa para pessoa, o contexto, né? Tudo aquilo, até o cultural, o grau de entendimento. E aí a gente conversando, ela falou assim, olha, dói aqui, dói aqui, dói aqui, eu sinto dor, não sei aonde. Não, tudo bem, ótimo. A senhora tem... Aí eu fui anotando, aí eu anotei assim, fibromialgia, aí interroguei. Daqui a pouco ela, eu sinto muitas dores no quadril, muitas dores na lombar, não sei o que, vai aqui por trás. Aí eu coloquei assim, hérnia de disco, interrogado. A senhora já pesquisou se tem fibromialgia? Ela, não, uma vez eu fui no médico, o médico também suspeitou, mas ele disse que não tem um exame e tal, ficou nessa. A senhora já fez algum exame que pede, por exemplo, os marcadores reumatológicos? Não pediu, Marli. E é uma pessoa muito bem, sabe, financeiramente, de conhecimento. Não, nunca pediu. Ah, tá, beleza, tudo bem. Só que tem mais algum problema? Ela, eu tenho 3 aneurismas, um deles está no local aqui no meu cérebro que já formou. Elas falam assim, formou uma pontinha, né? Quando elas formam uma pontinha, é aquele aneurisma perigoso, sabe? E que o médico falou para ela assim, ó, você precisa fazer uma cirurgia para retirar esse aneurisma, porque aneurisma é uma caixinha de surpresa. Hoje você está aqui, você tem um pique hipertensivo, ela pode romper, você tem um problema muito mais sério aí. E aonde está, pode custar a sua vida. E eu ouvindo aquilo, né? Aí eu falei assim, bom, vamos fazer o seguinte, a senhora está com os exames aí? Ela, não tem exame nenhum aqui comigo. Eu falei, então, hoje nós não vamos fazer ozonioterapia. Eu não vou fazer ozonioterapia na senhora, porque ozônio, ele mexe no fator de coagulação, ele vai ter repercussão orgânica, repercussão bioquímica no seu corpo. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu primeiro ver os exames, analisar com calma, ver a necessidade de fazer uma avaliação para ver o grau de estresse oxidativo da senhora, ver glicose, ver pressão, ver tudo, para depois a gente pensar no protocolo com ozônio. Olha que incrível, Marli, e é uma coisa até para as pessoas entenderem como funciona, né? O paciente saiu com os olhos brilhando do consultório. Ela falou assim, engraçado, Edson. Ela tinha certeza absoluta que ela ia chegar lá, eu ia fazer ozônio para pegar o dinheiro dela. Falando assim, bem claramente, sabe? Ele vai fechar um protocolo, vai lá, 10 sessões, cobrar tanto e tal. Ela falou assim, Edson, eu senti tanto assim, eu tinha medo do ozônio. Ela falando, eu ainda tenho um pouco de medo do ozônio, porém, eu estou sentindo um pouco mais de segurança, que eu estou vendo que é um profissional que quer trabalhar com segurança. Eu falei, mas é lógico. Até para que o ozônio, verdadeiramente, a senhora saia daqui dizendo que foi muito bom. Né, que foi uma coisa que valeu a pena para a senhora, que deixou, porque a senhora está me procurando porque o profissional lá trabalha com terapia neuromuscular, mas vale muito a pena a gente analisar outros fatores. Eu estou pensando num contexto geral. Ozônio para desinflamar, maravilha, todo mundo sabe que é muito bom. Mas e para o seu aneurisma? E para uma provável fibromialgia? E para uma provável hernia de disco? Como é que está esse contexto aí? Eu preciso entender isso tudo. Então, eu acho que parte muito disso, né? Marli, só mandar um beijão aqui pro Dr. Sérgio. Eu ainda quero fazer uma live com você e o Dr. Sérgio, tá? Eu quero muito te apresentar o Dr. Sérgio. O Dr. Sérgio também é não sei se você já conhece ele. Ele é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecê-lo num curso de injetáveis em São Paulo. Tem uma clínica lá. Ele trabalha, é um fisioterapeuta e médico, tá bom? E ele trabalha com ozônio, trabalha com injetáveis, tem tecnologia, máquinas, de tudo que é tipo que você imaginar para tratar problemas osteomusculares, osteoarticulares. Vale muito a pena. Doutor Sérgio, obrigado aí por prestigiar a nossa live, viu? Então, Marli, a coisa parte muito disso, né? Dessa coisa de você ver esse indivíduo, ver esse paciente num contexto geral. Num contexto geral. Eu passo muito por essa experiência com os alunos e tento passar isso para eles, essa questão de analisar o paciente. Não é o paciente chegar na sua clínica e você já ir jogando o seu produto. Parece que você está vendendo um produto, né? Mas a gente tem que analisar o paciente como um todo, né? E analisar qual é o tratamento que nós vamos indicar para ele.
Isso é muito importante, muito importante. E eu tenho visto, assim, nos meus cursos, não falo isso dos alunos que são de primeira vez, mas eu tenho muitos alunos que já fizeram o meu curso 2, 3. Teve uma menina que já fez 5 vezes o meu curso. Então, esse despreparo que ainda a pessoa não adquiriu. E quando você falou de profissionais que procuram, eu vejo isso todo dia, sabe? Todos os dias. O despreparo. E às vezes eu acho que esse despreparo ele vem por não se aprofundar nos estudos, porque eu vejo que vem acontecer uma coisa assim, né? Uma aluna fez o meu curso, né? Inclusive está na minha mentoria, e fez uma pergunta de um assunto que eu esmiucei e que já havia me perguntado. Então eu vejo assim, gente, o que está acontecendo? Estou na live, né? O que está acontecendo? Por que isso? Às vezes eu não respondo para por que isso? Porque você vê que a pessoa está despreparada, né, para executar o procedimento. E isso é conflitante, principalmente para mim. Então, por isso que me surgiu essa ideia da residência, para o aluno realmente saber como tratar. A questão da residência, Marli, é uma ideia brilhante, viu? A residência, essas lives para tirar dúvidas, a mentoria, os estágios, né? Às vezes a gente abre para os pacientes, as pessoas às vezes ligam, mandam mensagem para a gente pedindo os estágios no consultório. Isso é muito importante, é muito importante. Mas olha, nada disso vai suprir a questão dos estudos, do seu estudo pessoal, de você montar a sua própria biblioteca, né? De você ter, porque todo esse conhecimento é aquela história assim, ó, a gente vai passar todos os conhecimentos nos cursos, a gente vai passando ali aquelas informações. Quem não sabe, né, o processo do aprendizado, como ele funciona, de visualização, de audição e de prática. Então, às vezes eu visualizo, eu escuto, mas eu não pratico, isso se perde, é lógico que vai se perder. Então, essa prática é muito importante. E então, assim, eu lembro, isso que você assim, desculpa. Pode falar, pode falar, Marli. Assim, ó, uma coisa que eu lembro, isso que você está falando é muito importante, porque quem me conhece como você e sabe quando, eu lembro que quando, lá em 1999, que eu comecei a estudar a ozonoterapia, e que a gente tinha que pegar aqueles artigos tudo em alemão. Você tinha 12 anos, Marli? Era 12, né? Hã? 99 você estava novinha, 22 anos. Aqueles artigos. Mas eu era novinha, viu? Eu era novinha naquela época. Continua novinha, Marli. Pegar aqueles artigos em inglês e em alemão, e não ter Google Tradutor, ter dicionário para ter que traduzir, e para, assim, era assim, foi muito, eu penso, eu acho que aquela época, para mim, foi uma época de ouro. Isso foi sofrida, mas foi uma época de ouro, porque eu falo que foi a época que eu mais aprendi, porque eu não tive curso de ozônio, né? Eu aprendi diferente que todo mundo, eu aprendi com os médicos, né? Aquela coisa toda. Então, isso hoje eu sinto que faz toda a diferença na minha vida. Então, é isso que eu não vejo. Às vezes, quando eu passo um artigo para um aluno, olha, estuda esse artigo, ele não estuda. Tá aí, que nenhuma falou para mim, professora, a senhora passou os artigos todos em inglês. Eu falei, acontece assim, comigo também. Professor, você queria que eu passasse em quê? Em francês? Marli, italiano? Pior é quando a gente passa o artigo e manda uma coisa assim, vem cá, mas o que esse artigo está dizendo mesmo?
Né, dá uma tristeza, Você sabe né? como é que é? Dá tristeza, mas olha, olha que interessante. Você já fez insuflação auricular em criança, Marli? Para tratar otite, Ah, faringite, já, já? já. E Você como responde bem, né? E rápido. É esse ponto que eu quero chegar. Olha só. Eu estava fazendo, lá na Faculdade de Medicina, a gente estava estudando anatomia, né? Do pavilhão auditivo. Aí estudando tanto da criança quanto do adulto. E a gente às vezes nem se. A gente termina, passa batido algumas coisas, mas hoje eu estava lá, estava vendo, assistindo aquela aula ali, o professor falando, e aí eu comecei a perceber um negócio. Por que a criança responde tão bem à insuflação auricular para faringite, as ringolaringites, as ringofaringites, né? Por que ela responde tão bem, tão mais rápido que o adulto? Antigamente, como é que a gente falava isso? A gente falava assim, é que a criança, ela é uma criança, o sistema imunológico é outro, é diferente do adulto, é melhor, mas não é só isso, existe um fator anatômico envolvido. O pavilhão auditivo, com toda essa, ele vem daqui de trás, né, com toda essa linha ringo, laringe, faringe aqui, na criança ela é mais linear, Marli, ela tá mais assim, ó, retinho. Exatamente. Conforme você vai crescendo... Tudo na criança é mais linear. Exatamente. Porque ainda não tá formado por completo. Tudo na criança é linear. Pois é. Aí... Você quer ver quem é igual à criança? O animal. Perfeito, é isso mesmo. O animal responde super bem à ozonioterapia como uma criança responde. Pois é. Aí olha o adulto vai crescendo, olha o que vai acontecendo. Então ele não vai ficando mais linear. Responde bem? Responde. Mas não tão bem como a criança. E aí eu comecei a perceber aquilo, eu falei assim, gente, olha que coisa, como é incrível isso. E olha como é importante o estudo continuado. Porque o que os pacientes perguntam para a gente no consultório? Eles falam muito assim, vai demorar quanto tempo? São quantas sessões? Por que você vai fazer por essa via? Não é? Por que dessa via e não dessa? Eu já ouvi, como paciente, a paciente fez uma ortognática, acho que eu contei esse caso para você, infeccionou, fez 3 intervenções, ela colocou 3 placas, já precisou tirar uma delas. E aí eu acho que o dentista desistiu, falou assim, não, desistiu não, mas viu que estava ficando uma situação meio complicada, falou assim, procura ozonoterapia. Vai lá no Eds, foi lá. Chegou lá e ele olha, já veio com a orientação, ele pediu, Eds, a paciente, ele pediu para que fosse feito infiltração local. A cirurgia, Marli, é por dentro. É por dentro da boca, não é por fora. Eu pego muita ortognática, muita complicação. Não, aí eu olhei aquilo e falei assim, vamos fazer o seguinte, olha só, essa infiltração nessa região por dentro, e do jeito que está infeccionado, isso vai doer, vai te incomodar, e é uma possibilidade, tem uma probabilidade de você desistir do procedimento. Por quê? Você fala assim, não, dói demais, eu prefiro tomar antibiótico. Entendeu? Aí eu falei, vamos fazer outra coisa? Vamos tentar por uma via sistêmica. 3 vias sistêmicas possíveis. Retal, vaginal, a autohemoterapia maior. Vaginal não há necessidade para isso. A insuflação para essa não é a melhor via. A retal e a hemo maior. Ela, não, retal não quero. Que é comum também, às vezes, o paciente ter a recusa. Eu falei, então vamos fazer a autohemo maior. E eu vou pegar esse sangue e ainda vou fazer uma menor em você. Ela falou assim, mas ele falou que é infiltração local. Eu falei, não, pode confiar, vai dar certo. Estabelecemos ali o protocolo, nós começamos. Eu mandei uma mensagem para ela há pouco tempo, falei assim, e aí, como é que você tá? Ela falou assim, Eds, a infecção debelou, agora começou o processo, está desinchando já está voltando, eu estou feliz, a coisa está dando muito certo. Por que eu estou falando isso? Porque você precisa entender esse processo. Você entendendo o processo direitinho, as vias, aqueles 3 fatores básicos, né, Marli? Entender a patologia, definir a via e depois o protocolo. Se você segue... Viu como eu aprendi direitinho, hein? Minha mestre, viu, né? Então, se você segue esse passo a passo aí, é infalível. É infalível. E aí, quando vem as terapias, as outras terapias, olha que legal. A gente agora pega, dependendo do paciente, eu vou lá e olho a gotinha do sangue no microscópio para ver terreno biológico, né?
ver como é que ele está, estresse oxidativo, vejo tudo isso. Analisa a questão alimentar, a questão dos déficits nutricionais, os metais pesados ou tóxicos. Começou a trabalhar quantas vezes? Primeiro a gente faz as terapias antioxidantes. Não é verdade? Exatamente. Começa com todo antioxidante, trabalha às vezes com ácido alfa-lipoico, depois vem trabalhar a disbiose, depois você vem com ozonioterapia. Essa receita é infalível, gente. Isso aí não tem como errar. E aí... E dentro disso, já que nós estamos aqui hoje falando muito de entender o paciente, entender a patologia, para depois nós sabermos como vamos lidar, como vamos trabalhar com esse paciente, eu quero fazer até um convite, né, para o nosso curso avançado, né, em novembro, Perfeito. com o Dr. Kalunga, lá no Rio de Janeiro. É a oportunidade de avançar, porque o Kalunga ele faz exatamente isso. Ele pega a patologia, ele faz com que a gente entenda a patologia e depois ele nos ensina a fazer o ozônio nesse paciente. Como deve ser. Perfeito. O ozônio, o que se tem que fazer com ele. Isso é importante. Tá? Eu faço o convite para quem quiser o link do curso, né? Tá tanto nas minhas redes sociais, né? Marli Moreira G, lá no Instagram, ou nas suas redes sociais também, quem quiser ir fazer, né, se inscrever para esse curso. É a oportunidade de se especializar. Né? Marli, se conselho fosse bom, né? Já diziam os mais antigos. As pessoas, muitas vezes nós somos mal entendidos com essa história de ficar falando de curso. As pessoas falam assim, faz live para vender curso. Deixa eu contar aqui uma experiência. Um dia, a Marli falou assim, Eds, a gente vai fazer uma imersão lá no México. Quem acompanha a gente já viu a gente contar algumas dessas histórias aqui. Vamos. Deu um trabalho, mas deu um trabalho, sabe? Porque mexer com pessoas sempre é muito difícil, né? Então, a Marli sempre encabeçando ali, reunindo pessoas do Brasil inteiro para ir, porque nós tínhamos que fechar uma turma para que o curso acontecesse. Quando nós chegamos lá, nós éramos o maior grupo, tá? Nesse curso. Nós éramos, em média, 5 a 6 nacionalidades estudando. Nós fomos para dentro da clínica Dr. Kalunga. Quando eu vi aquela situação, eu já comecei a compreender o seguinte: vai ser algo diferente. Eu já tinha feito, acho que 1 ou 2 cursos avançados em São Paulo, né, Marli, com ele aqui. Mas lá parecia ser uma coisa diferente. Eu falei assim, dentro da clínica dele, existe todo um contexto aqui de preocupação, daquilo que vai ser mostrado, tudo que eu tenho certeza que ele vai dar o melhor dele. Gente, foi um divisor de águas. Tanto é que lá eu lembro que a Marli sentou numa ponta e eu na outra, assim. Aí ele ia falando algumas coisas, tinha coisas que a gente não concordava, porque não era a nossa vivência diária aqui no Brasil. Aí a gente levantava a mão, mas é isso. Uma das coisas que ele falou naquela época foi sobre a insuflação auricular. A Marli perguntou para ele assim, mas a insuflação auricular falou, não tem nada escrito ainda, não tem artigo, não tem nada, então eu não posso falar. Eu, como médico, eu não posso declarar isso. E a gente, não, tudo bem, tá certo. Pouco tempo depois, nós recebemos um artigo enviado pelo Vilfredo, falando sobre um estudo sobre a ação do ozônio pela insuflação auricular. Como a permeabilidade timpânica, como ele atravessa, que daqui a pouquinho escrevam, e a Marli sabe disso, escrevam o que a gente está falando, daqui a pouquinho a insuflação auricular vai ser considerada uma via sistêmica. Tá? Então, olha só que coisa, né, Marli? Aí teve uma hora lá que a gente... O que eu acho mais interessante disso tudo, é que vai ser nossa, né? Porque, por exemplo, lá na Alemanha, estava lá na Alemanha, isso lá não existe. Mas a gente sabe que funciona. Não existe. A gente sabia. Então, nós aqui dentro é que temos que fazer artigos, fazer estudos para mostrar o quanto que a insuflação auricular ela é eficaz. Sim, e vão vir outras coisas, esperem. É igual a história da Declaração de Madrid falando do uso da heparina.
que muitas vezes, a Marli, a gente sempre fala nos cursos e somos às vezes até questionados. Não, mas né? A declaração fala que não pode. Aí a gente vai lá e rebate. A declaração fala que não pode por causa de uma determinada quantidade. Agora, se prepare. Então, ouvindo, porque a gente também já viu, tá, em outros locais, pessoas super importantes já testando com a heparina em quantidades e doses bem pequenininhas. Lá na Alemanha mesmo. Tá vendo? Na Alemanha mesmo eles usam. Então, tá? Na Espanha também. Ninguém fala nada, mas porque a dose é muito pequena, 0,2 não dá trombocitopenia. Não tem como dar. Não dá, Antes de se fazer declaração de Madrid, eu já usava, eu uso heparina desde 2006. Né? Não. Então, assim, mas e por quê? Porque o citrato estava dando muito problema nos pacientes, reações no paciente naquela época. E eu perguntei para um dos meus professores na época, que foi o Dr. Glacos, que já faleceu. Eu falei, Glacos, eu vou ter que parar de fazer autoterapia maior, porque os pacientes estão tendo reação com citrato. Aí ele simplesmente falou, faz heparina, 0,2. Aí eu, sério? Sério. Um professor da USP, ele era pesquisador da USP, né? Fez várias pesquisas com ozônio. Faz heparina 0,2. Acabou meus problemas. E nessa jornada, né, que já vai aí 23 anos de ozonioterapia, eu nunca tive um problema. E nenhum aluno meu teve algum problema. Não, já houve, não sei se você lembra, naquele congresso que nós tivemos, lá no curso avançado, lá em São Paulo, que também teve essa discussão, eu falei para um dos professores, que era, não lembro se ele era um do Peru ou era da Argentina, não sei, e falei para ele a minha experiência, sabe? Falei para eles a minha experiência com heparina, né? E se calaram. Quiçá não usam também lá. Marli, porque Calunga usa lá no México. Eu nem falar, você que falou. A ciência é feita assim também, sabe? Ciência é assim, não existe existe uma metodologia, as metodologias são bem estabelecidas, segue-se para que se tenham os mesmos resultados, mas às vezes a gente percebe alguma coisa ali que vai se testar e a coisa é lógico que não deve testar em pessoas, isso não existe, mas a gente já sabe que isso funciona, mas em breve vão chegar estudos porque as coisas já estão acontecendo. E aí, olha só, nesse curso com Calunga lá no México, teve uma outra situação que a gente estava falando sobre tratamento da dengue com ozônio. E ele foi categórico, inclusive mostrando artigos. Ele falou assim, olha, cuidado no tratamento da dengue com ozonioterapia, porque vocês não devem olhar somente o fator infecção viral, você deve observar o fator plaqueta. Uma plaquetopenia, plaquetas abaixo de 100, contraindicado ozônio. Foi outro ponto que chamou muita atenção. Olha, escuta bem o que eu estou falando. Mas em tudo. Terceiro avançado que eu estava fazendo com ele. A Marli já, acho que até perdeu as contas, quantas fez já. Aí a gente teve uma outra situação, que foi uma situação, da G6PD. Perguntou-se, isso já foi num avançado depois do meu, que a Marli voltou no México, e ele falou assim, olha, G6PD não é uma contraindicação permanente. Aí todo mundo ficou assim, como assim? Ele falou assim, G6PD sofre muito com os fatores ambientais. Então você vai avaliar não a baixa da G6PD naquele momento, mas se aquela pessoa tem G6PD congênito, problema com a G6PD congênito. E aí entrou de novo naquele debate de uma boa anamnese, para você avaliar bem, você entender bem esse processo, para continuar. O que eu quero dizer com isso? Quando a Marli estava nesse último lá no México, a gente estava conversando, eu falei assim, Marli, fecha com Calunga, vamos trazer ele para o Brasil. Por quê? Porque nós temos muitos colegas aqui que querem fazer e experimentar isso que nós estamos experimentando, ter acesso a isso. Porém, as pessoas não são todos que têm condições de ir para o México, para lá. Conversa com Calunga, vamos tentar trazer ele. Ela conversou e deu tudo certo.
Já enfrentamos alguns entraves, é fato, mas o curso vai acontecer em novembro, dia 26, 27, 28. Tá tudo certo. O Dr. Galunga gravou um vídeo falando, ó, eu vou estar aí, a gente vai fazer esse curso aí. E, inclusive, as lives, Marli, eu tenho conversado com alguns colegas até de outras áreas, porque nos outros que nós vamos, sempre tem lá a área, um setor só para odonto, um setor só para veterinária, outra só para outras categorias, né? E esse não vai ter. E nós já temos colegas de várias categorias, inclusive veterinários, dizendo, eu vou estar lá, eu quero estar lá. E é o que eu sempre digo, olha, a gente tem muito material, a gente aprendeu muito bem com os melhores aí, só que eu tenho certeza que o Calunga vai trazer coisa nova. E eu tô esperando, eu particularmente, eu não sei se o Marli já tem essa informação privilegiada, que ele vai trazer informações de ozônio no tratamento da cuca. Não vou falar o nome, porque senão o YouTube depois derruba a gente, Marli. Eu tenho certeza absoluta que ele vai trazer novidades. Pessoal, não percam. Tratamento para o câncer, tem muita coisa saindo. Tem um produto chegando aqui no Brasil, que é o hidrogênio molecular. Gravem isso, é um dos mais potentes. Depois eu quero conversar com você sobre isso, Marli. É um dos mais potentes antioxidantes que existe. E hoje está surgindo uma tecnologia para produzir, para separar no H2O. A gente tira esse O, fica o H2, fica esse hidrogênio. Então, tem tanta coisa chegando e eu tenho certeza que lá vai ser uma oportunidade. Primeiro, de conhecimento. Depois, sentar comigo, com a Marli, com o Calunga, com os colegas de fora, colegas do Rio, de Belém, de tudo que é lugar, e a gente bater um papo naquele jantar maravilhoso, aquele almoço, né, Marli? Que é onde a gente troca muitas informações, muito network. Pessoal, vale muito a pena. Escutem o que a gente está falando. E o Calunga, ele entrou em contato comigo e já me passou, ó, eu dividi... Você tem informação privilegiada, né, bichinha? Com todo mundo. Um artigo novinho. Ele passou esse período lá em Cuba, né? Tá passando esse período lá em Cuba, já está indo embora para o México. E não foi à toa, foi estudando. E ele, Marli, estou passando o artigo fresquinho para você divulgar para os seus colegas aí, né? A gente não pode dar o nome, né, do artigo, mas eu passei nos grupos e, inclusive, passei para você. Eu já li esse artigo todo, não sei se você leu. Já li. Ainda. Muito bom, diabetes, problemas hepáticos, renais. Novinho, fresquinho, né? Muito bom. Então, esse curso lá, a gente até pensou, vai ter algumas novidades de alguns equipamentos que vão ter lá, né, Marli? Algumas coisas. A gente está trabalhando isso com muito carinho, até para ser uma coisa muito válida. Eu estou vendo aqui a Juliana falando que já tem alguns colegas que vão. Ela falou aqui, ó, será no Rio, no Copacabana, em novembro? Como é que está a questão do hotel, Marli? Vai ser lá? Tá tudo certo. Semana que vem, eu estou indo no Rio e vou me encontrar com a organizadora, a moça lá que cuida do coisa, para me ver espaço, para me dar uma olhada em tudo, né? Hoje eu passei um e-mail para ela. Vou aproveitar minha ida no Rio para ir lá, para conversar e para ver o espaço, como vai ser e tudo. Tá tudo muito certo. Bom. Mas tá tudo certo, tá tudo lá, já tá tudo fechadinho, acho que vai ser muito legal. Inclusive, uma coisa que eu até motivo as pessoas que vão lá com a gente, que estão aqui, que vão fazer a inscrição, que vão, anotem as suas dúvidas, seus questionamentos, sabe? O que você tem visto. Às vezes o que eu e a Marli fala aqui, ou que você ouve alguma live que você fala assim, mas será que é assim mesmo? Leva para lá para a gente debater, né? Nós temos momentos ali muito interessantes de uma aproximação, porque às vezes a gente vai para um congresso e o palestrante parece estar tão distante, né? Ele parece estar tão longe. Só que nesse vai ter a parte prática. E aí, o que a gente faz? A gente fica muito, muito ali pertinho. E é uma oportunidade da gente conversar, perguntar e falar, mas por que nessa região? E vai ser bem legal, bem interessante.
Eu tenho várias perguntas de pessoas, Mali, com a questão das dúvidas sobre infiltrações, né? Tipo, as pessoas falam Beijo. eu fui tratar hérnia de disco, estou usando uma agulha subcutânea e já estou na décima segunda sessão e o paciente não melhora. Por quê? Porque está usando a agulha errada. Porque está fazendo não o protocolo... vai resolver nunca. Nada. Você nunca vai conseguir regenerar um disco com uma hérnia, com uma agulha de insulina. Não Ter vai, a tá técnica errado. certa, a agulha certa, como marcar, posição. Não vai resolver. Se Tudo tem você técnica. não fizer com a agulha certa, não vai resolver. Olha o que me deixa feliz. Ó, várias pessoas aqui já sabem do curso, viu, Marli? Já estão falando as datas, 26, 27, 28, é isso mesmo, já sabem, já vão dizendo que vão. A gente vai ser um prazer enorme recebê-los lá e conversar com vocês lá, pessoal. Quer ver outra coisa, outra situação que surgiu essa semana? Tratando o joelho, fazendo infiltração pela parte posterior do joelho, Marli. E aí, eu até falei o seguinte, ó, muito cuidado. Atrás do joelho passa uma artéria chamada artéria poplítea. Então, cuidado, né? Cuidado com onde você vai filtrar, cuidado como você vai fazer. Entenda bem essa coisa da anatomia para a gente não ter problema. Olha outra pergunta que surgiu. Uma pessoa falou... É só fazer, só um pouquinho antes, faça interarticular, que o gás vai conseguir penetrar. Vai espalhar. Perfeito. Claro. Essa é a minha orientação sempre. Sabe? Evitar fazer por causa de vasos importantes, artérias. Se injetar gás em artéria, vai dar problema, né? Ainda mais dependendo da velocidade, da forma, do tamanho da seringa, do calibre da sua agulha, da concentração. Cuidado com essas coisas. Quer ver outra coisa, Marli? A pessoa disse que está com um problema de ressecamento da glândula lacrimal. Aí mandou uma mensagem assim, Eds, tratamento para ressecamento de glândula lacrimal, fazer bag. Aí eu parei para pensar assim, né, fazer o bag. Aí eu falei assim, ó, bom, eu desconheço, não sei se faz bag para isso. Para mim, bag... Posso? Pode falar, Marli? Posso falar? Pode. Tem sim. Há várias doenças do olho, né? Quem tem o meu livro vai ver que tem várias doenças que eu coloco lá, protocolos de doenças no olho, que sim, você faz o bag. Conjuntivite, várias doenças do olho lá, que você pode fazer, que é protocolo, além de outros, fazer o bag no olho. Mas, para o caso dela, o que vai resolver é o colírio de PRP. Exatamente. Tá? E olha, tem mais um É o detalhe, hein? colírio de PRP que vai resolver. Ressecamento de lágrima, de ducto lacrimal, da glândula lacrimal, existem vários fatores envolvidos. Uma coisa, Marli, que é importante é assim, quando a gente tem um problema de ressecamento dessa glândula lacrimal relacionado a um vírus, a uma coisa local ali, o bag vai muito bem. Agora, quando se trata de outras síndromes, né, algumas síndromes que causam ressecamento de glândulas produtoras de líquido, né? Você tem uma doença, por cirurgia, às vezes a pessoa perde o lacrimejamento, a lágrima. Parasitas. Aí é indicado fazer o PRP. Também doenças causadas por síndrome de Jogre, você pode fazer o colírio de PRP que resolve. Degeneração macular, perfeito. Perfeito. Para degeneração macular. A degeneração macular, PRP seria o top, o primeiro. Né? Então, várias doenças você pode... Eu tenho uma seleção de doenças que você pode estar fazendo um PRP. Mas se faz... Agora, muito cuidado, tá, gente? For fazer o bag no olho, bag no olho, ele tem uma técnica para se fazer, entendeu? Tem que
tampar. Tem toda uma técnica, tá? Para fazer o bag no olho, tá? Para essas patologias. Tempo, tem que observar tempo o que o bag fica. Tem toda uma técnica. Eu até sugiro assim que se aprofunde mais, sabe, para utilizar, porque basicamente, parte-se do princípio que bag você vai usar para tratamento de feridas. As outras coisas, vale a pena pesquisar um pouquinho mais. Porque senão, né, Marli, a gente cai naquele erro de que ressecou uma glândula, tá com ressecamento de glândula lacrimal, faz bag. Não, se for um outro problema, não vai resolver nada, dependendo do problema, né? Mas deixa eu te contar uma experiência que eu tive. Conta aí. Me chegou uma paciente porque ela tinha deslocado o vítreo. O vítreo, uma vez deslocado, acabou, né? Então, eu que já desloquei os meus 2 vítreos, eu não tenho mais os 2 vítreos, a pessoa que desloca o vítreo, o que acontece? Ela fica assim com o olho cheio de pontos pretos, mas não é aquela doença, tem uma doença, né, que mosca esqueci volante. o nome agora, que a pessoa também fica com ponto preto, mas não. Fica umas cobrinhas, alguns pontos pretos. E aquilo, para quem deslocou o vítreo, aquilo é um incômodo terrível. Eu passei por isso 2 vezes, porque eu desloquei dos 2 olhos. Então é terrível. É um incômodo muito grande. Enfim, essa paciente chegou lá porque tinha deslocado o vítreo, que ela não estava aguentando aquele bando de pontos pretos, de cobrinhas passando no olho dela, e ela queria fazer ozônio para melhorar. Eu pensei assim, eu falei assim, olha, eu nunca fiz bag, conseguir tirar essa dificuldade. O que eu posso te falar é o seguinte, que na minha experiência, que já desloquei os 2 vítreos, daqui uns 4, 5, 8 meses, a senhora nem vai lembrar que essas cobrinhas estão passando, porque não tem cura, né? Não tem como cirurgia, que eu procurei tudo isso, né? Porque fica incômodo você ficar vendo aquelas cobrinhas passando dentro do seu olho, aqueles pontos pretos. Mas uma coisa eu posso falar para a senhora, que daqui uns 8 meses, isso aí vai fazer parte da sua vida. O seu cérebro vai entender e a senhora vai conviver com essas cobrinhas aí. Ah, mas é muito ruim, eu não aguento, não sei o quê. Tá bom. Aí eu peguei e falei assim, quer saber? Eu vou testar um bag. Eu posso testar um bag no seu olho para ver se a gente consegue resolver alguma coisa. Aí eu fui analisar, eu falei assim, peraí, se o vítreo é uma película gelatinosa, o que vai acontecer? Película. Pensei cá comigo com meus botões, né? E fiz o bag no olho da mulher. E falei, ela teve lá numa terça, eu falei, ó, quinta-feira a senhora retorna aqui para me ver o que deu. Ela, quanto que é? Eu falei, ó, não vou nem te cobrar, porque isso aqui é um experimento. Se der certo, né? Enfim, fiz o bag nela. Quando foi quinta-feira que ela voltou, eu falei assim, eu tô bem, melhorei. Aí eu falei, como assim melhorou? Olha, eu tô 70% bem. Eu falei, Olha sério? Só. Aí eu fiquei assim, fiquei pensando, mas sério? Aí fizemos a segunda, eu falei assim, vamos fazer umas 3. Fizemos 3 sessões nela. Na última, ela falou assim, olha, melhorou 100%. Concentração, Marli, qual foi? São 14 microgramas. Você tem que ser 3 minutos, tá? Com a ventosa. O olho ele tem que estar com gás. Eu fiz com uma ventosa, tá? Com gás, umidificadas, e o paciente tem que ficar com o olho aberto, tá? 3 minutos contados no relógio, tá? E aí, o que eu fiz? Ela relata que arde?
Ela disse que um pouquinho só. Tá. Só um pouquinho. Isso foi uma coisa que eu perguntei. Ardeu? Ela falou assim, um pouquinho. Mas ela falou, não, foi totalmente suportável. Aí o que eu fiz? Liguei pro meu mestre, né? Liguei para ele e contei o que eu tinha feito. Ele falou assim, 100%, é isso mesmo, é uma película, né? É uma película gelatinosa que vai se dissolver no olho. E dissolveu. O que eu fiz? Fiz em mim. Fiz em mim, né? Tive que fazer. Eu falei assim, pô, se funcionou nela, tem que funcionar em mim. E funcionou. Olha só. Marli, e eu tô pensando aqui com os meus botões. E a catarata, será? Hã? E na catarata, Hã? será? Tratamento da catarata? Olha, não tem nenhum protocolo Nada para escrito. catarata, mas como a catarata também é, né, uma gelatina que vai recobrir no olho, eu acho que a gente pode estudar e fazer. Porque é o seguinte, como o meu já tem muito tempo, eu só lembrava que eu tinha esse vítreo estourado no meu olho quando alguém falava do assunto, porque o meu organismo já Você acostumou. se adaptou. Se adaptou, na realidade. Então, o que eu fiz? Eu vou fazer em mim. E resolveu. Que legal. Entendeu? Tá vendo? Isso é Eu vou muito botar legal. agora, eu estou lançando a segunda edição do livro e vou colocar esse artigo lá na parte de oftalmologia. Né? Porque foi um experimento que deu certo em mim. E deu certo na paciente. Muito interessante. Muito Interessante, né? legal. Eu já ia Muito. esquecendo desse negócio. Aí você falando, eu falei assim, lembrei Foi uma da paciente questão que do me livro. procurou, falou sobre isso. E se eu não me engano, ela ouviu você falando isso em algum lugar. Que ela falou assim, a Marli já falou. Eu falei, mas o bag. Aí eu não consegui fazer. Agora você explicando, eu falei, tem lógica, é isso mesmo. Pode funcionar assim. Né? Muito bem. Marli, Bom, já somos nosso tempo. duas na história, né? Já são. Sabe o que eu lembrei aqui? Eu lembrei da própria autoterapia maior, né? A gente ia a alguns cursos lá atrás, no passado, e as pessoas falavam assim, não, insuflação retal, sempre a insuflação retal é melhor, tal. Aí a gente falou, não, mas entra com a autoterapia maior. E aí a gente começou meio que, até os cursos que você tem feito aí no Brasil inteiro, propagado mais isso, porque por quantas vezes, até hoje, né, Marli, tem profissionais de outros estados que ligam e falam, não, mas eu ainda não faço hemoterapia maior, né, não trabalho. E a gente já trabalha isso com tanto... Pode falar. Aí eu chego e desmistifico a autoterapia maior. E o aluno fala, é só isso? É só isso. Aqui é nosso carro-chefe. A gente tem, inclusive, foi algo que a gente também viu com Calunga nos cursos, né? Falou assim, olha, para cada autohemoterapia maior, equivale a 3 a 5 insuflações retais. Então, olha que coisa interessante, né? E outra coisa, lá fora, claro, lá fora, eles não deixam de fazer autoterapia maior. Né? É uma coisa que é taxado. Como é que você vai tratar uma KPC só com ozônio, se você não fizer autoterapia maior? Como é que você vai tratar uma hepatite C só com a retal? Exatamente. Não funciona. Não funciona. Tem que ser a autoterapia maior. Né? Exatamente. Bom, Marli, a vontade que dá de ficar conversando, um tempão, né? E a gente tem muita coisa, a gente mora tão pertinho, se encontra algumas vezes, mas parar para conversar. Até as lives, a gente está tentando, pessoal, combinar de fazer uma live por semana, para a gente bater esse papo aqui, ó. E aí vocês vão se acostumando, daqui a pouco vocês vão começar a fazer um monte de pergunta pra gente, a gente vai conversando com vocês. O problema está sendo só achar horários que coincidem, tanto os meus quanto da Marli, vice-versa, para a gente conseguir, porque eu acho que isso aqui é muito legal, isso aqui é muito importante. Olha só, Marli. Exatamente. Muito obrigado, viu, por dedicar aí um tempinho
Vamos já ir conversando para a gente tentar fazer outra semana que vem. Vamos ver se a gente consegue fechar esse nosso projetinho de pelo menos uma live por semana, que eu acho que vai ser muito bom para as pessoas que nos acompanham e estão vendo aí. Essa live fica gravada, elas sempre ficam gravadas, tá? Se vocês quiserem, tanto o curso de novembro com o Dr. Calunga, nas redes sociais da Marli, tem tudo lá, nas minhas redes sociais. Quem já acompanha aqui sabe, tem lá no meu site, www.dredrodrigues.com.br. Inclusive tem muitos artigos, muitas coisas lá. Vale muito a pena, tá, pessoal? Marli, muito obrigado. Na nossa próxima live, você já anota aí que você vai contar a experiência daquela paciente que você entrou dentro do hospital para tratar KPC com ozônio. A gente vai falar sobre liberações de médico, como é que isso funciona. Esses dias eu recebi uma ligação de uma paciente, o pai está muito ruim na UTI, e ela conversou com o médico autorizou eu entrar para fazer ozônio. Então a gente vai bater um papo para as pessoas entenderem como é que está isso, como é que está esse entendimento médico, se isso acontece mesmo, se é possível ou não é. A gente vai conversar sobre isso. É o tema da nossa próxima live, não esquece não, tá bom? Tá. Eu quero agradecer, tá, a todos aí que participaram. Quem quiser, teve um aí que perguntou onde comprar o livro, entra lá na minha rede social, tá? No Instagram, Marli Moreira G, que eu respondo, dou o telefone lá da clínica, e aí é só entrar em contato com a minha secretária lá. Muito obrigada a todos, viu? E uma boa noite. Obrigada, Edson, mais uma vez por me convidar, e eu vou estar sempre aí. É difícil, né? Porque todo final de semana eu estou num lugar diferente, mas a gente vai se falando aí, vai alinhando as coisas. Beleza, meu bem. Tá? Fica com Deus, viu? Beijão, Marli. Boa noite. Tchau, pessoal. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau a todos. Tchau.